E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes FC, galera. Então, rapaziada, hoje vamos ver um vídeo que foi um pedido de um inscrito aqui do canal. 5 crias do Fluminense que trocaram o time por equipes rivais. É como eu sempre digo, né, irmão? Eu sempre estou atento aos comentários de vocês, então já comenta aí a sua sugestão de vídeo que pode ser o próximo que eu vou gravar. E mano, primeiramente eu não estou aqui para julgar se tal jogador foi ingrato com o clube ou se não foi. Estou aqui apenas para apresentar os fatos e a história de cada um deles. E aí vai ficar ao seu critério, você mesmo que está vendo o vídeo, falar se o cara foi ingrato, se você tá magoado com ele ou não. Mas antes de começar o vídeo, se você curtiu essa ideia, cara, já vai deixando o seu likezão aí embaixo, se inscrevendo no canal e também me seguindo no Instagram que está aparecendo aqui na tela, Malfrão FC. Irmão, e também não se esqueça de se tornar membro do canal. Com apenas R$ 2,99 por mês você já pode ajudar a gente a se manter aqui e a trazer mais qualidade. Além disso, você vai ter uma série de benefícios, então torne-se membro. E agora sim, bora ver quem são esses 5 crias de Xerém que trocaram o Fluminense por equipes rivais. E para começar, família, vamos falar sobre um caso bem recente. Gerson, menino criado em Xerém que fez praticamente toda a sua categoria de base jogando pelo Fluminense. Inclusive, né, o time das Laranjeiras pagava as passagens de ida e volta do Gerson, coisa que ele tentou fazer no Flamengo, fez testes lá no Flamengo e o Flamengo não quis pagar as suas passagens de ida e volta, então ele foi pro Fluminense, clube que aceitou essa condição. Gerson se profissionalizou no Fluminense, é inegável que ele sempre foi muito talentoso. O pai do Gerson e o próprio jogador contaram em uma entrevista ao Globo Esporte em 2015 que são muito gratos a tudo que o Fluminense fez por eles. O problema é que em 2019 o Gerson foi contratado pelo maior rival do Fluminense, o Flamengo. E aí o jogador acabou se declarando flamenguista, disse que inclusive apanhava do pai para ir treinar no Fluminense, porque ele não queria vestir a camisa tricolor. E isso tudo acabou magoando bastante a torcida do Fluminense, já que o Gerson era um menino criado em Xerém que tinha muito carinho da torcida tricolor e ele falar uma parada dessas foi realmente pesado, tá ligado? Mas já comenta aí embaixo o que vocês acharam, mano. E o segundo caso dessa lista é de Gustavo Scarpa, que trocou o Fluminense pelo Palmeiras. Na época esse caso acabou gerando muita polêmica, porque o Scarpa saiu do Fluminense de uma forma muito tumultuada, teve até ação na justiça tentando rescindir o seu contrato com o clube, por exemplo. Isso obviamente por conta dos salários atrasados, mas depois ali o Palmeiras e o Fluminense acabaram se acertando. Mas a verdade é que Gustavo Scarpa forçou a barra para trocar o Fluminense pelo Palmeiras. Ele foi criado no clube das Laranjeiras, na verdade fez os seus últimos anos nas categorias de base jogando pelo tricolor carioca. Então Gustavo Scarpa subiu, ganhou muito destaque, inclusive na época clubes europeus tinham interesse na sua contratação, mas ele acabou parando no Palmeiras. Scarpa quase saiu de graça, foi por pouco. Mas aí o Fluminense, como eu já contei pra vocês, chegou a um acordo com o Palmeiras, que na época pagou quase 7 milhões de reais pelo jogador. Gustavo Scarpa saiu muito mal do Fluminense, sem falar com seus companheiros, sem se despedir, nem o WhatsApp o cara tava respondendo, tá ligado, mano? Na verdade tá sendo pronunciado um bolinho pra ele lá no hotel, pra comemorar o aniversário dele. Vocês mandaram um WhatsApp, fica azulzinho quando vocês mandam? Fica azulzinho, fica azulzinho. E isso obviamente acabou deixando a torcida do Fluminense bem magoada com a forma que tudo foi conduzido, da forma que ele saiu do clube. E o terceiro caso dessa lista é o mais recente, que aconteceu agora em 2020. É o caso do Pedro Guilherme, jogador que inclusive fez um caminho bem parecido com o do Gerson. Pedro foi criado em Xerém. Desde os seus 15 anos ele jogou no Fluminense, porque antes ele foi jogador do Flamengo, clube que o dispensou da base por entender que ele não tinha capacidade de se tornar um bom jogador de futebol profissional. Pedro então foi pro Flu, ganhou muito destaque nas categorias de base, passou por seleções de todas as categorias e quando subiu pro profissional chegou até a ser convocado para a seleção brasileira do Tite. Pedro dava declarações de amor ao Fluminense, dizendo que no Brasil só jogaria com a camisa tricolor. Até que em 2019 ele foi vendido para a Fiorentina. Lá ele não conseguiu render, ficou meio que encostado e em 2020
2020 acertou o seu retorno ao futebol brasileiro, Pedro foi por empréstimo pro Flamengo. Um pouco contraditório, já que ele disse que só jogaria no Fluminense aqui no Brasil, mas até aí tudo bem. O problema foi as provocações que ele fez depois que chegou ao Flamengo por meio de seu Twitter. Isso deixou os tricolores bem magoados com ele. Assim, cara, na minha opinião, acabou faltando um pouco de maturidade pro Pedro, porque esse tipo de provocação não cabe a um jogador profissional, tá ligado? É bem banal, você tem que deixar essa parte com a torcida. Ainda mais que ele tem toda uma história no Fluminense. E o quarto jogador dessa nossa lista é Dario Conca. Ele que era idolatrado pela torcida do Fluminense, realmente ídolo. Para alguns ele ainda é ídolo, né, irmão? Mas a verdade é que o Conca tem uma história muito bonita pelo Fluminense, ganhou diversos títulos, participou de uma das eras mais vitoriosas da história do clube e tinha muito carinho da torcida tricolor. Por mais que não seja cria, que não seja um jogador que veio da base do Fluminense, foi um cara que passou muito tempo e que tem toda uma história. Então eu decidi pôr ele nessa lista por conta da sua importância. Conca deixou o Fluminense em 2015 e foi pro Flamengo em 2017, o maior rival do Flu. Isso deixou os tricolores bem chateados com ele. Alguns dizem até que ele não é mais ídolo do Fluminense. O problema é que Conca veio para o Flamengo machucado e nunca conseguiu ficar 100% desde essa lesão e não rendeu o esperado. Na verdade, foi uma contratação que acabou decepcionando a todos os rubro-negros. Então por isso ele acabou tendo uma passagem muito apagada pelo Flamengo. Hoje o Conca já até se aposentou, mas teve toda essa história na época, tá ligado? Um cara que era ídolo da história recente do Fluminense foi jogar no maior rival, o Flamengo, após ter deixado o tricolor carioca há 2 anos. E por fim, vamos citar Thiago Neves. Ele também não é cria de Xerém, mas só foi ganhar destaque jogando com a camisa do Fluminense em 2007, quando ainda era bem jovem. E ali, né, irmão, vou te falar a real, foi o melhor momento vivido pelo Thiago Neves em toda a sua carreira, entre 2007 e 2008, quando ele foi campeão da Copa do Brasil e chegou à final da Libertadores da América com aquele timaço do Fluminense. O cara jogava muita bola e por isso se tornou rapidamente ídolo. Depois ele acabou saindo do Fluminense e foi jogar fora do Brasil, e quando voltou ao futebol brasileiro foi pro Flamengo em 2011. E aí ele beijou o escudo, jogou com Ronaldinho Gaúcho e dali em diante deixou de ser ídolo para grande parte da torcida. Mesmo depois de ter jogado no Flamengo, Thiago Neves foi comprado no ano seguinte pelo Fluminense da Unimed, que ainda tinha bastante dinheiro na época. Mas aí ele acabou tendo uma passagem bem apagada, não rendeu o esperado, não tinha mais o apoio da torcida e nem aquele carinho de antes. E aí ele acabou deixando o Fluminense já no ano seguinte e o resto da história vocês conhecem. Foi pro Cruzeiro e agora tá tendo essa passagem no Grêmio. Mas agora, família, eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. O que vocês acharam da história de cada um desses jogadores que trocaram o Fluminense por equipes rivais? Já comenta aí que eu vou estar lendo os comentários de vocês e tentando responder a maioria. E se você curtiu esse estilo de vídeo aqui no canal, mano, já comenta outros times pra eu fazer. Eu comecei no Fluminense porque, como eu disse, foi o pedido de um inscrito. Então comenta aí embaixo que eu tô olhando os comentários de vocês. Também não se esqueça de se tornar membro porque é muito importante, hein, irmão? Eu vou ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço, Francesco. É nóis e fui!